Oração, para que nós possamos participar aqui deste momento da palavra de Deus, né? Onde Deus com certeza vai falar com você no nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para Deus abençoar essa palavra que eu tenho certeza que já colocou no coração do nosso pastor. Ele vai estar entregando para a gente, amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça e estenda as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, papai querido e papai amado, entregamos, papai querido, este momento especial em tuas mãos, Pai. A hora da palavra, papai querido e papai amado, a qual o Senhor já colocou no coração do pastor, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja, Pai. Que em nome de Jesus, mais uma vez, use ele como teu servo, papai querido. Como um instrumento em tuas mãos, papai querido e papai amado. Para pregar e ministrar a palavra nessa noite, Pai. Neste culto especial de Santa Ceia do Senhor, Pai. Assim eu oro, ó Deus, e entrego a vida do pastor em tuas mãos, Pai. Que os nossos corações, ó Pai, venham estar abertos para ouvir a Tua palavra, Pai. Tira, papai querido, do nosso meio toda distração, papai querido, todo cansaço, todo sono, papai querido, e que possamos estar atentos, Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, Pai. Assim eu oro e entrego este momento em Tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas louve ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus? Abra a tua Bíblia, meus irmãos, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, no livro de Romanos, ou carta aos Romanos, aleluia, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo, é a palavra que o Senhor Jesus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta, pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na morte, ou na carne, em algumas versões, para que as justiças, exigências da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas o que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, aos que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus habitou entre vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são de Deus, são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória do nosso Deus. Aleluia. Abre o teu coração. Quero ser sucinto. Não quero tomar muito tempo, porque temos ainda a ministração da Santa Ceia, mas quero ser bem objetivo nessa noite para buscarmos o Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus? Amados, o livro de Romanos é o verdadeiro evangelho. E algumas linhas de raciocínio, teológicas, falam que o livro de Romanos é o resumo do evangelho de Jesus Cristo. Porque o livro de Romanos, ele vai trazer para mim e para você um caminho de luz, para que possamos servir a Cristo de uma maneira correta e não deixarmos nenhuma falha para que o nosso inimigo venha nos acusar. Essa é a grande realidade. O livro de Romanos, ele foi escrito na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, que ao todo, na sua missão, ele concluiu 4 viagens missionárias. E na terceira viagem, Paulo se dedicou a escrever uma carta aos romanos, ou aqueles irmãos, aquela igreja que se localizava em Roma. É interessante que Paulo escreveu 13 cartas. É claro que algumas cartas foram escritas para igrejas que estavam em determinados lugares. Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, Corinto. Mas Paulo também escreveu a Timóteo, seu filho na fé. 2 cartas, a primeira e a segunda carta ao Timóteo. Então Paulo, ele foi instruído pelo Espírito de Deus para escrever tudo aquilo que o Senhor revelava ao seu coração. Apesar que Paulo mesmo não escrevia com as suas próprias mãos. Todas as cartas de Paulo foram ditadas e alguém escreveu. Teve pessoas como Teófilo, que escreveu cartas para Paulo. Teve pessoas como o próprio apóstolo Lucas, que escreveu cartas para Paulo. Mas Paulo, dentro dessa visão missionária, ele conseguiu evangelizar a Ásia Maior e a Ásia Menor. Então era uma multidão de cidades, de vilarejos, de populações que Paulo alcançou através do seu ministério. O interessante é que Paulo, ele vai se converter com 36 anos. Paulo, ele não viu a morte de Jesus, mas Paulo acompanhou a perseguição contra ele. Paulo, ele viu a morte de Estevão. E nem entanto, quando Estevão morre, ali naquela famosa frase, Estevão abre os olhos sendo apedrejado, ele vê o trono de Deus, a glória do Senhor. E ele fala: Senhor, os céus estão abertos, eu vejo os anjos, aleluia. E ele diz: não imputa o pecado a esses homens, porque eles não sabem o que fazem.
E naquele momento que Estevão morre nesse martírio, as roupas, aleluia, de Estevão eu entrego a Paulo, ainda Saulo de Tarso. Nesse momento, Saulo de Tarso passa a ser perseguidor da igreja primitiva, da igreja que o próprio Senhor Jesus fundou na cruz do Calvário, e que foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesse momento, Paulo, ele passa a ser perseguidor da igreja, e não se contentando perseguir a igreja em Jerusalém, ele pede uma carta aos sacerdotes para ir até Damasco. Paulo tem 36 anos nessa época, e ele então vai a Damasco porque ele recebe uma informação que os discípulos estão escondidos lá. E quando ele vai até Damasco, você conhece a história. Paulo tem um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus. Uma luz mais incandescente do que o sol brilha diante de Paulo, cega Paulo e cega o seu cavalo. Paulo então literalmente cai do cavalo, e ali ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, já sabendo que não é uma coisa normal, entenda, por favor, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais, e nós precisamos saber discernir o que é espiritual e o que é natural. E Paulo então, ele discerne que aquilo que está acontecendo com ele é espiritual, e ele vai falar: Senhor, quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Entenda, ele não está perseguindo Jesus literalmente, ele está perseguindo os discípulos, ele está perseguindo os cristãos. Quem está entendendo, diga amém. Mas quem persegue a obra de Deus, quem persegue um irmão, quem persegue, aleluia, um obreiro, um pastor, persegue a Jesus. E Jesus vai dizer para Paulo: eu sou Jesus a quem você me persegue. É interessante que antes mesmo de Paulo ir para Damasco, Deus já tinha revelado ao coração de um homem de Deus chamado Ananias, que Paulo viria a Damasco e era importante que ele ficasse na sua casa. Quando Ananias recebe a notícia que Paulo está vindo e vai pousar na casa dele, Ananias fala assim: Senhor Jesus, é esse que tem matado os cristãos, é esse que tem acabado perseguindo a tua igreja. Quer dizer, com outras palavras, o que eu vou fazer com esse homem dentro da minha casa? Se ele descobrir que eu sou cristão, ele vai matar eu também. Mas daí Jesus vai acalmar Ananias e vai dizer a ele: calma, Ananias, esse homem é vaso escolhido por mim. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus escolhe os seus vasos, irmãos, aleluia. É vaso escolhido por mim, e ele vai aprender a padecer pelo meu. Uma palavra que ninguém quer ouvir: padecer. Ninguém quer ouvir falar assim: ó, você vai ter que sofrer por Jesus, você vai ter que passar pelas mesmas aflições que Jesus passou. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir bênção, vitória, é ou não é? Mas olha o que Jesus vai dizer: esse homem vai aprender a padecer pelo meu nome. Sabe o que é padecer, irmão? É sofrer. Sofrer pelo nome de Jesus. Então, muitas das vezes, meus amados, o evangelho que nós estamos vivendo hoje não é evangelho. Infelizmente, o evangelho hoje é um evangelho voltado para as coisas materiais, para os bens materiais. Nós temos visto isso. Pessoas buscando a Deus para obter o que elas querem. Mas o evangelho e a obra de Deus, o caminho do Senhor é de sofrimento. Por quê? Porque você vai ter que negar a si mesmo. Quem já tentou falar não para si mesmo aqui? É fácil ou é difícil? Não é difícil? Falar não para os outros é fácil, né? Mas falar não para si mesmo, negar a si mesmo.
Então Paulo, ele tem 36 anos quando ele entra na casa de Ananias, e ali Paulo passa 3 dias orando, jejuando, cego, sem enxergar. Mas ao terceiro dia, Ananias é levado pelo Espírito até ele, revela ao coração dele a obra que Deus tem na vida dele, e ele aceita ao Senhor Jesus, é batizado no mesmo instante e recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz que as escamas caem dos olhos de Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Isso é interessantíssimo. As escamas. Quer dizer, o que tapava, o que cegava Paulo para perseguir os cristãos, caiu por terra na vida dele. E ele passou de perseguidor a perseguido. Porque quem lançou Paulo, aleluia, na carreira de perseguir os cristãos, não aceitou a conversão de Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Nem todo mundo vai aceitar sua conversão. Nem todo mundo vai aceitar ouvir você falar de Jesus. Preste atenção nisso. Paulo, então, depois que se converte, aos 36 anos, Paulo vai passar 15 anos buscando o conhecimento desse homem que ele perseguia, chamado Jesus. Paulo vai aprender quem é Jesus. Paulo vai ser anunciado a Paulo o novo evangelho. Paulo, ele vai, aleluia, para a Turquia, e ele busca 3 anos em jejum e oração a revelação de Cristo na vida dele. Ele volta, ele se ajunta aos discípulos, ele vai ser obreiro, entenda isso, ele vai ajudar na obra, ele vai auxiliar os discípulos. Nem entanto, tem uma passagem na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que Paulo é reprovado pelo apóstolo Pedro. Pedro não aceita Paulo, não, ele é muito novato ainda, deixa ele aí, eu estou indo para uma missão séria, eu preciso de alguém, aleluia, que tenha mais bagagem comigo, deixa Paulo aí. Paulo passou por tudo isso. Paulo teve que aprender. Paulo não foi um homem que já saiu fazendo a obra, não. Porque há um tempo de aprendizado, há um tempo de você estabelecer, há um tempo de você se firmar, há um tempo de você conhecer. Não é do dia para a noite. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo passa por esse processo. Depois que Paulo passa por esse processo, dos 36 anos aos 51 anos, o apóstolo Paulo então é reconhecido, aleluia, como apóstolo pelos discípulos, e ele então inicia o seu ministério. O ministério de Paulo vai durar 12 anos. Em 12 anos, Paulo evangeliza a Ásia Menor e a Ásia Maior. Paulo evangeliza Roma. Paulo evangeliza a Grécia, o berço da mitologia grega, o berço do pensamento, aleluia, no momento. Paulo consegue evangelizar. Por quê? Porque Paulo é temente a Deus. Paulo tem visão só para o Senhor. Paulo não está preocupado com a sua vida. Paulo não estava preocupado aonde ia dormir. Paulo não estava preocupado se tinha casa ou não. Paulo não estava preocupado se tinha comida ou não. Se passava frio ou fome. Paulo estava preocupado em cumprir a sua missão. Entenda isso. E Paulo, então, ele cumpre a sua missão em 12 anos. E aos 63 anos, em Roma, Paulo é morto, condenado, aleluia, à decapitação. E Paulo, então, vai perder a sua vida. Paulo vai ser decapitado. Aos 63 anos, Paulo guardou a carreira, segurou a fé e foi para a glória com o Senhor Jesus. Amém? Entenda, tudo existe o começo, o meio e o fim. Quem está entendendo, diga amém. Mas depende de como você começa, para como você chega ao meio.
para determinar como vai ser o seu fim. Essa é a grande realidade. Nós que estamos aqui em Cristo Jesus, que daqui a pouquinho vamos participar de uma ceia, precisamos ter consciência de quem é Jesus e de quem somos nós. E por que estamos aqui nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Paulo, então, quando escreve aos Romanos, ele vai escrever essa carta porque há muitas dúvidas na vida dos nossos irmãos que haviam se convertido naquela época. Dúvidas sobre política, dúvidas sobre fé, dúvidas sobre se continuava servindo a Deus ou não. Haviam dúvidas. E Paulo trouxe uma carta para eliminar as dúvidas que existiam no coração daqueles irmãos. Então, propriamente aqui, o capítulo 8, Paulo vai falar de uma vida no Espírito, Paulo vai falar de vida eterna, e ele vai liberar o cântico de vitória. Porque quem anda no Espírito conhece a Deus, e conhecendo a Deus é da vida eterna, e a vida eterna é a maior vitória na nossa vida. É a maior vitória que um cristão pode conquistar. É, aleluia, a vida eterna. Amém, Jesus? Então, Paulo escreve no capítulo 8, esses 3 fundamentos básicos de uma vida cristã. Mas eu quero focar aqui com vocês agora, aleluia, nessa parte primeira que Paulo fala sobre, aleluia, a vida através do Espírito. Irmão, uma vida no Espírito, ela se dá através do novo nascimento. E o novo nascimento não é simplesmente abrir mão de uma cultura, abrir mão de algumas costumes. Não. Aleluia. Um novo nascimento se diz através de uma genuína, verdadeira conversão. É quando literalmente o homem nasce de novo. Ele abandona a velha vida. Ele deixa as coisas do mundo, da carne para trás. E começa a viver uma nova e viva, aleluia, vida agora com o seu Senhor. Paulo vai dizer aos romanos, olha, viver na carne é loucura, porque a vida na carne vai trazer a morte. Mas qual morte que Paulo está falando? A física? Claro que não. A morte espiritual, a separação de Deus. Porque, meus amados, não há nada mais triste, não há nada, aleluia, mais decepcionante, quando alguém perde, aleluia, a sua essência em Cristo Jesus. Quando a pessoa perde a sua fé, perde a sua esperança, perde o seu amor e se entrega, aleluia, às condições desse mundo. Então a maior batalha que nós vivemos nesse mundo é chamado luta contra o seu eu, a sua carne contra o seu espírito. E isso vai ser até o último dia da sua vida. E você vai ter que ter, aleluia, equilíbrio, força no Senhor nosso Deus, para aguentar as batalhas da sua vida, aleluia, que virão contra você. Essa é a grande realidade. Então, Paulo ele vai revelar ali aqueles irmãos que estão com dúvida, que eles não poderiam mais voltar atrás. Uma vez que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vive numa novidade de vida.
É coisa nova todo dia. Deus é Deus de coisa nova. Aleluia. Ele está trabalhando a tua vida para isso. Para que você alcance, aleluia, a sua vitória. Mas é interessante, meu irmão, que Paulo começa dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há. Aleluia. Para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Pastor, eu aceitei Jesus. Não há condenação da minha vida agora. Eu posso agora, aleluia, andar do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Aleluia, eu já aceitei Jesus na minha vida. Calma. Cuidado. Jesus te chamou à liberdade. Quem recebeu a liberdade de Jesus Cristo aqui, diga amém. Jesus te chamou à liberdade, não à libertinagem. Olha o que ele diz, aleluia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas, aleluia, segundo ao Espírito. Não há condenação nenhuma para quem anda segundo ao Espírito, porque há condenação sim para quem anda segundo a carne. E a pessoa que anda segundo a sua carne, ela é uma pessoa que não tem estabilidade. Ela é uma pessoa instável. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Um dia ela abre a boca dela para abençoar, o outro dia ela abre a sua boca para amaldiçoar. Um dia está tudo ótimo para ela e para ele, no outro dia está tudo ruim. Num dia o trabalho é uma bênção, no outro dia o trabalho é uma coisa do diabo. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem anda na carne não tem equilíbrio. Quem anda na carne não tem firmeza, não consegue se estabelecer, não consegue, aleluia, se manter, aleluia, de uma maneira firme diante dos propósitos de Deus. Agora entenda, por favor, quem anda no Espírito é totalmente diferente, porque o Espírito do Senhor na nossa vida é o Espírito que vai nos trazer o quê? Aleluia, uma consciência renovada. Porque Paulo disse: renovai a vossa consciência, a maneira de pensar, a maneira de enxergar, precisa mudar. Tem um monte de gente que fala assim: não, eu quero mudar a minha vida, mas continua pensando da mesma forma. Não há mudança de vida sem mudança de pensamento. Não há mudança de vida se você não mudar a ótica que você está enxergando. Quem está entendendo, diga amém. Isso vai fazer, aleluia, que você tome para você o que não é seu. Há muitas pessoas achando, aleluia, que Deus aceita tudo. E Deus não aceita, irmãos. O evangelho que está sendo pregado, a maneira que está sendo anunciada, tem uma visão, meu irmão, que Deus aceita tudo e não aceita. Há aquele velho, vergão que o pessoal fala, Deus é amor. É óbvio, mas é também fogo consumidor. É Deus que prova a fé, é Deus que julga as causas, é Deus que dá a cada um segundo o que plantou. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma vida no Espírito é tudo o que Deus ordena para mim e para você. Ter uma vida centrada, uma vida com propósitos diante de Deus, é tudo o que Deus quer para mim e para você. Mas Deus não quer, meu irmão, uma vida, aleluia, na carne, sem propósitos, fazendo só a sua vontade. Porque é o próprio Evangelho de Jesus Cristo, ou até mesmo toda a Bíblia, ela vem nos confrontar. Deus escreveu essa palavra, 66 livros,
1.600 anos para confrontar as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu leio isso daqui, Deus está falando ao meu coração. Quando eu leio isso daqui, Deus está confrontando a minha humanidade. Porque Deus sabe que a humanidade é caída. Deus sabe que lá atrás, o sonho que Deus sonhou para o homem abandonou o sonho. Abriu mão de viver com Deus. E caiu na desobediência. E a desobediência trouxe o pecado. E o pecado trouxe a morte. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, tudo que o Senhor Jesus quer é que você tenha uma vida controlada por Ele. Ele não criou alguém programado. Ele criou alguém que tem consciência. Amém? O ser humano tem consciência. Tendo consciência, você sabe o que é bom e ruim, o que é bem e o mal, o que é certo ou errado, o que é justo e injusto, o que é loucura e o que é coisa certa. Nenhum de nós aqui, olhando pela palavra de Deus, faremos alguma coisa para nos prejudicar. Ao contrário, se a Bíblia me ensina, aleluia, os caminhos que levam às bênçãos, às vitórias, às conquistas, então eu preciso viver isso. E só tem um caminho, meu irmão: obedecendo a Deus pelo Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que já está entre nós. Esse Espírito de Deus que veio como Consolador, para nos abrir a mente, a visão, para não sermos enrolados pelo diabo, para não sermos enganados pelas armadilhas de Satanás. Precisamos ter essa consciência. O Espírito de Deus está hoje, aleluia, sobre nós, para nos mantermos alertas, vivos. Mais que agora, nesses dias que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus, irmãos. A volta de Jesus é iminente. Ele já está batendo as portas. As profecias estão se cumprindo. E há muitas pessoas olhando para onde? Para o comércio. Há muitas pessoas olhando para a sua própria vida, com dó de si mesmo. Então nós precisamos entender. Quando nós andamos pelo Espírito, nós conseguimos discernir todas as coisas. Mas quando nós andamos pela carne, você só consegue discernir coisas da carne. Quando você anda para a carne, você não consegue enxergar o melhor numa pessoa. Você só vai conseguir enxergar os defeitos. Quando você anda pela carne, você passa a ser juiz, justiceiro, e não misericordioso, amando como Jesus amou. Porque só quem anda no Espírito pode amar. Só quem anda no Espírito pode estender as mãos. Só quem anda no Espírito pode se colocar em empatia no lugar do outro. Essa é a grande realidade. Então Paulo estava dizendo àqueles irmãos: não percam a sua essência. Não voltem para trás, olhem para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque, meu irmão, o que controlar a sua mente controla você. Essa é a grande realidade. A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. E a todo momento o diabo, ele vai investir contra a tua vida, a tua mente. Deus quer controlar a tua mente através do Espírito Santo, para controlar a tua vida, as tuas atitudes, a tua palavra, para que você seja uma bênção. Mas o diabo também está lutando para controlar a tua mente, para que você seja, aleluia, uma pessoa, aleluia, capaz de fazer mal para outra pessoa.
E há uma guerra travada, meu irmão. E você precisa definir isso na sua vida. Que só através do Espírito você vai encontrar a verdadeira libertação para a tua vida. Paulo, ele vai dizer, olha o que ele diz, aleluia. Ele fala que se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou, Jesus habita entre vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Ei, entenda, existe uma vida diferente dessa vida que você está vivendo. Existe uma vida gloriosa, poderosa, maravilhosa em Cristo Jesus. Muitas das vezes a sua vida é só lamento, é só perda, é só confusão, é só nervosismo, estresse, depressão. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário para te trazer liberdade, para te trazer uma consciência nova, para que a tua mente não seja bagunçada, para que você não seja estável na sua vida. Essa é a grande realidade. Nós precisamos encontrar essa consciência e começarmos a viver através daquilo que o Senhor deixou para nós. Aleluia. E Ele vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que Paulo falou? Paulo falou assim: olha, vocês não estão mais na carne, vocês estão no Espírito. Mas a pergunta é: será que o Espírito de Deus habita em vós? Porque olha o que ele vai dizer, ele diz mais ainda: mas alguém que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há muitas pessoas confundindo. Há muitas pessoas que estão confusas, perdidas. E muitas das vezes acham que estão com Deus e não estão, irmãos. Por quê? Porque, meu amado, preste muito bem atenção nisso que eu quero te dizer. Nós começamos a olhar, e quando nós conseguimos identificar o desequilíbrio na vida de alguém, essa pessoa, meu irmão, ela está fora daquilo que o Senhor está estabelecendo. São decisões equivocadas. São palavras sem nexos. São ligações que não têm nenhuma ligação com aquilo que Cristo determinou. E eu costumo até dizer: será que Deus é Deus de confusão? Será que Deus é Deus que faz as coisas de qualquer jeito ou de qualquer forma? Não existe isso. Nós não corremos esse perigo de Deus fazer qualquer coisa na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus não fez qualquer coisa na tua vida. Deus não fez qualquer coisa na sua história. Deus, Ele está complementando a sua obra. Essa obra que é perfeita. Essa obra que vai te levar a conquistar o reino de Deus na sua vida. Mas é importante que mantemos total atenção e andemos pelo Espírito. Pois o Espírito do Senhor, ele tem que nortear a nossa vida. Ele precisa ser guia, orientador. E do outro lado eu preciso obedecer. Porque muitas das vezes, né, o Espírito pode até mostrar, mas aí a dureza do coração do homem não o deixa obedecer. Essa é a grande realidade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está entre nós essa noite. E ele quer fazer essa obra linda na sua vida. Amém, Jesus? É óbvio que nesse mundo nós teríamos aflições, porque não seria justo. Jesus foi afligido e nós não queremos passar por nada. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e nós queremos viver uma vida
tranquila, só com alegria, só com paz. Infelizmente, nessa terra não vai acontecer assim. Haverá sim uma eternidade de paz lá na glória, quando você vencer esse mundo. Mas aqui nessa terra, você vai ter que ter equilíbrio no Espírito de Deus para se manter, aleluia, firme até o fim e alcançar a sua vitória. Quem entendeu, diga amém. O apóstolo Paulo conquistou a vitória dele, porque ele deu tudo dele, tudo. Paulo deu tudo de si. Paulo não racionou nada. Paulo não mediu esforços. Paulo não julgou condições. Simplesmente Paulo fez. E até quando Paulo não ouviu a voz de Deus, ele continuou fazendo. Porque Paulo, ele preferia pecar ou errar. Pecar acho que não, mas errar por excesso do que por negligência. E esse tem que ser um passo firme da nossa vida. Se vamos errar, que erremos por excesso de amar, por excesso de dar atenção, por excesso de aconselhar, por excesso de ajudar, do que por omissão. Amém, Jesus? Porque a omissão pode matar alguém, mas o excesso, aleluia, com certeza, aleluia, transforma a vida de alguém. Quem está entendendo, diga amém. Receba essa palavra no teu coração. Vamos andar pelo Espírito de Deus. Vamos alcançar, aleluia, Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, por ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, parece que ele é menos importante. O Espírito Santo é menos importante, está em terceiro lugar. Não, ele é essencial na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo para poder nortear o nosso caminho, para poder, aleluia, iluminar o nosso caminho, para podermos enxergarmos o que é certo e errado. Quem está entendendo, diga amém. Então o Espírito Santo, ele é essencial. Quando eu me converti lá atrás, nós fazíamos campanha para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje as pessoas fazem campanha na igreja para conseguir casa própria, carro, marido, mulher. É difícil encontrar alguém que está fazendo uma campanha de jejum, de oração para ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essas coisas estão fora da moda. A moda agora é viver o amor de Deus. Ninguém quer viver a justiça. A moda agora é servir a Deus sem compromisso. Vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra, eu vou voltar para casa, mas dentro da minha casa quem manda sou eu. É o fim dos tempos, irmão. Jesus disse que no fim dos dias, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O que é o amor? Por que o amor vai se esfriar? Porque as pessoas vão começar a servir a Deus de qualquer jeito. E quando alguém começa a servir a Deus de qualquer jeito, Deus não aceita essa condição. Essa condição é aceitada pelo homem, mas não é aceitada por Deus. Porque o que nós temos com o Senhor é um relacionamento. Quando um não está de acordo, dois não andam junto. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Então, quando Deus não concorda com o que nós queremos fazer, Deus então vai deixar o homem seguir o seu caminho. Amém, Jesus? Então eu quero que você se coloque de pé nessa noite.